Pessoal, você aí que me acompanha no YouTube, nas redes sociais, no Instagram, ou é leitor aí do meu blog, eu gostaria de apresentar a vocês hoje, vocês já conhecem, né? Esse livro aqui, ó, Novo Manual de Marketing Político do professor Gaudêncio Torquato. Eu me interessei por marketing no começo da década de 80, quando eu fiz um curso intensivo de marketing, inclusive político, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, né, ali com os professores Francisco Gracioso, José Edgar Penteado, né, e uma série de grandes marqueteiros naquela época. Né. De lá até cá, eu tenho colecionado, né, livros aí sobre marketing político, porque eu gosto, sempre gostei e leio muito sobre marketing político. Mas eu trago esse livro do professor Gaudêncio é só por causa de uma. Além do conteúdo que tem esse livro, é por uma citação que eu acho que é bem a propósito do atual momento. Lá, em determinado lugar nesse livro, o professor Gaudêncio ele cita o ensinamento do grande advogado Cícero, né, que escrevia, né, já criando aquele marketing político, né, por intermédio, evidentemente, das cartas que lhe enviava o seu irmão, né, o quinto Túlio Cícero. E aí, dentro daqueles ensinamentos, Cícero citava o seguinte trecho para quem queria representar a comunidade, a população. Diz o seguinte o texto: três são as coisas que levam os homens a se sentir cativados e dispostos a dar o apoio eleitoral, ou seja, um favor, uma esperança ou a simpatia espontânea. Eu leio esses trechos, esse texto aqui foi escrito em 64 a.C., para realçar o que tem acontecido nos últimos dias aqui no Tocantins. A oposição, o candidato Ronaldo Ramos entrou com uma ação de investigação eleitoral contra o governador Wanderlei Barbosa, candidato à reeleição, acusando-o de contratar ilegalmente 27 influenciadores digitais. Esses 27 influenciadores digitais teriam mais de 2 milhões de seguidores, ou seja, duas vezes o 1 milhão e 94 mil eleitores que o Estado possui. Nada contra influenciadores digitais, mas propaganda eleitoral, ainda que disfarçada na mídia social, é crime passível de cassação de candidatura. Agora voltamos a Cícero. Qual a conexão que existiria entre os influenciadores digitais e o ensinamento de Cícero? Ou seja, você contratar influenciador digital para encontrar votos espontâneos. Os votos seriam espontâneos ou estaríamos negando a democracia que dá ao eleitor a competência, a prerrogativa de escolher seu candidato? Então, é uma discussão filosófica que eu acho que precede a própria discussão jurídica, porque se na discussão jurídica não há nenhuma dúvida que se for comprovado que o governo contratou esses influenciadores digitais, e há muitas evidências disso, como a denúncia aponta, ou seja, as mensagens e as fotos publicadas nas redes seguiriam um padrão, ou seja, o mesmo padrão, e pior, os formuladores do governo teriam replicado, ou seja, assinado embaixo, replicou as publicações, ou seja, fez o compartilhamento dessas publicações, endossando, assinando, né, essa duplicata, né, ou seja, sem pensar que estariam, evidentemente, com esse repique, concordando com a denúncia que pudesse vir a ser feita, porque é um crime eleitoral influenciador digital mexer, mobilizar a população pelo voto com propaganda, com influências, né, pagas. Isso é crime eleitoral que dá cassação. Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, que essa questão tem que ser apurada rigorosamente, porque manipulam os votos da população. Regra geral, esses influenciadores digitais, que não tenho nada contra influenciador digital, já virou profissão hoje em dia, é uma profissão digna, mas levando isso para o lado político, termina sendo uma influência negativa no voto do eleitor, porque o eleitor vê aquele bonitão da academia, aquela bonitona de biquíni ali, então ele confunde as estações entre a educação, o postinho de saúde e as pernas grossas da manequim lá,
e vota no que ela indicar. Então, assim, isso é uma manipulação da vontade popular, aliás, de uma população extremamente já pobre, como é a do Tocantins. Ora, uma lambança se confirmada que esses marqueteiros e assessores de Vanderlei colocaram o governador, que vem, nos últimos 11 meses, desenvolvendo uma administração feijão com arroz, mas com êxito, porque manteve a regularidade fiscal, tem arrecadado bem, tem gasto menos do que arrecada e deve fechar aí esse quadrimestre gastando dentro dos limites permitidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com salários que são outro ponto questionado pela oposição à sua candidatura às eleições nacionais. Ou seja, uma batatada, um escorregão, se comprovado, essa situação em que esses marqueteiros de Vanderlei, que tem apontado, aliás, desde o princípio aqui, estão colocando o governador, que em tese teria condições de ser reeleito, ainda tem condições, mas que se a justiça conseguir comprovar isso, os influenciadores terão que dizer aí na frente do juiz a origem do dinheiro que eles têm, não é verdade? E mentir ou não para o juiz, que seria um outro crime, não é? Mas, ou seja, nessa investigação, essa questão vai ser afunilada. E tomara que não aconteça nada, mas tudo indica que esses influenciadores digitais, pelo modo, inclusive haveria até uma confissão de uma delas aí, desses influenciadores, nas próprias redes sociais, e que a defesa, que a acusação de Ronaldo Dimas já teria em mãos esse vídeo, esse áudio aí, dessa pessoa falando que recebeu tanto para fazer a divulgação da campanha de Vanderlei Barbosa. Uma lambança, nada que eu já não tinha previsto aqui, em função do próprio método das trevas que esse marqueteiro de Vanderlei tem empurrado a campanha do governador este ano.